Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando agora. Está começando mais um F5. Eu sou o Felipe e Castelo Forte é o nosso Deus. Muito bom. Fala galera, meu nome é Rafael, você tá no F5 e eu odeio fazer qualquer tipo de obra em casa. Faz sentido. Oi, gente, eu sou a Ariane, eu sou arquiteta e em uma reforma você precisa saber exatamente o que sai e o que fica. E Bom, muito bom. boa. Chegou dando carteirada. Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou Makel e eu estou aberto permanentemente para reformas. Até Cristo voltar. Olá, meus amigos, meu nome é André Saraiva, eu sou pastor da Igreja Adventista e é uma alegria aqui continuar reformando todos os dias a nossa vida diante de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Bem-vindo, pastor. Todo dia. É isso aí, meu povo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que foi a Reforma Protestante. Está completando alguns aninhos de idade agora no dia 31 de outubro. E essa conversa começa depois da musiquinha. Senta que lá vem a história. Então, a gente sabe que a Reforma Protestante está fazendo agora aniversário no dia 31 de outubro e a gente sabe que essa data específica ela foi dada a partir do momento que Martinho Lutero ele prega as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E aí ele meio que declara uma guerra, podemos dizer assim, oficialmente contra os dogmas da Igreja Católica. Mas a gente sabe que antes desse ato oficial aconteceram também várias coisas e vieram vários personagens importantes. E eu acho que a gente pode começar a nossa conversa justamente a partir daí. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante ela foi um movimento, né? Dentro do cristianismo, na verdade, é o que se entendia na época. A Reforma começou no ano, na verdade, o que você falou há pouco, né? O Martinho Lutero pregando ali as 95 teses ali em Wittenberg, foi em 1517, mas o início da Reforma, ela acontece antes disso, né? É uma reforma dentro do cristianismo, que nós podemos delimitar o cristianismo a um movimento chamado de catolicismo romano. Então, o cristianismo, digamos assim, se reduzia a este grupo, né, o grupo católico, e aí aconteceram muitas coisas, algumas discordâncias em algumas áreas da igreja católica, né, da igreja do cristianismo católico, e essas mudanças, né, essas práticas que os reformistas julgaram por práticas ruins, precisaram ser mudadas, né? É bom até lembrar que a Reforma Protestante não era um movimento para se desvincular do catolicismo. Era apenas um pedido de, vamos, como diz, né? Consertar. Se está errado, nós precisamos consertar. E os erros são esses e esses. Que a gente vai ver daqui a pouco. Eu acho que a gente não pode falar de Reforma Protestante sem falar de um contexto histórico, assim, rapidamente, histórico-político, e também, rapidinho, um contexto profético, porque tudo isso ocorreu dentro desses limites, né? Então, no ano de 1517, nós estávamos na história do mundo, e quando eu falo de história do mundo, falo da história ocidental, né? Que ocorreu na Europa. Então, por volta desse período, no século XV, nós tínhamos ali o enfraquecimento do feudalismo, o enfraquecimento dos reis, né? O crescimento dos estados nacionais, como nós vemos hoje, né? Os países, como nós vemos hoje, os países europeus, como a Alemanha,
como a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Esses estados foram crescendo, tomando o lugar ali dos príncipes, dos reis, e também diminuindo a força do papado, que realmente tinha uma força muito forte em relação ao comando do mundo, né? Ao comando do mundo ocidental. Então, o crescimento dos estados nacionais, essas modernas nações europeias, e também outras questões, como, por exemplo, a invenção da imprensa, né? Por Gutenberg, no século XIV, foi uma grande influência, porque a partir daí seria impressa a Bíblia, né, em outras línguas, não somente no latim, um retorno às línguas originais e a sua interpretação correta. Então temos tudo isso. Além de que, no contexto social, havia ali, né, no final da Idade Média, muita violência, baixa expectativa de vida, desigualdades sociais tremendas e econômicas, e isso tudo influenciou a esse movimento da Reforma Protestante. Em si, isso ajudou a acontecer a Reforma Protestante, que ela viesse a ocorrer. Mas o que impulsionou dentro do movimento cristão católico, o que impulsionou isso foi o desvirtuamento dos princípios bíblicos de adoração a Deus, vendas de indulgências, processos de vendas de cargos dentro da própria igreja, na igreja católica. Então, esse grupo que se levanta, ele se levanta para dizer, olha, não é interessante esse tipo de liturgia, de adoração dessa forma, de vendas de indulgência. Então, é necessário um retorno. Então, o chamado da Reforma Protestante, que não começou exatamente em Martinho Lutero, mas foi ali o ápice, tinha esse desejo. Nós precisamos voltar ao que era no princípio, né? Como Cristo deixou a história do cristianismo no primeiro amor, nas questões essenciais do cristianismo. O chamado da reforma é para que se retornasse a esse momento. É, isso mesmo. Eu gosto muito desse pensamento aí, porque a gente precisa lembrar, né, que a reforma acontece num período em que a gente chama de Idade das Trevas, né? Ou seja, completa ignorância do que era o cristianismo original, né? Então, de certo modo não. A reforma foi um movimento que restaura, né? Um movimento restaurador das convicções, vamos dizer assim, e ênfase, né, do cristianismo, dos princípios cristãos, né? O cristianismo, o evangelho e tal, na sua essência, né? E ele estava perdido, completamente perdido, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e aí uma instituição que era ao mesmo tempo, né, religiosa e estatal, né, escondeu isso das pessoas. E assim, tiveram muitas contribuições, né, relevantes, que a gente até vai falar ainda mais para frente, que chegam até nós hoje, mas a principal delas, na minha opinião, é esse retorno às escrituras, né? Poder acessar a Bíblia e ler por si mesmo o que Deus deseja para nós. Então, trazer a Bíblia como centro e como regra de fé e prática, e poder ter acesso à palavra de Deus, iluminando, né, a mente das pessoas, a vida das pessoas e da sociedade como um todo. Então eu diria assim que foi um movimento restaurador muito importante, muito necessário naquela época. Eu acho que também faz bem lembrar que o movimento de reforma, ele abre as portas para o declínio do catolicismo romano, e ele fecha as portas para o catolicismo e ele abre os caminhos para, por exemplo, mais à frente, o renascentismo e o iluminismo, né? O renascentismo era um retorno às artes gregas e romanas, que foram antes da Idade Média, e ali também ao cientificismo e à indagação do paradigma que existisse para qualquer período, né? O catolicismo, então,
o cristianismo católico, eles se entendiam como paradigma único e não havia quem indagasse. E quando a reforma ela tem seu ápice e depois seus desdobramentos, vai ser uma abertura para isso, né? Para a indagação, para o diálogo. Vamos conversar, se tem erros, precisamos dialogar e encontrar soluções para isso, né? Como eu falei no começo da minha fala, Lutero em nenhum momento quis sair do catolicismo. Ele foi depois retirado dele. Mas a ideia dele era ele apenas... até amava a igreja, né? Muito, muito. O Martinho Lutero, ele seguiu os sonhos do pai dele de ser advogado, mas ele tinha uma inquietação no coração, né, que a gente chama de vocação ou chamado, para o monastério, para a vida de entrega, né, ao ministério sacerdotal. E ele deixou tudo que tinha, deixou o sonho de seu pai de ser advogado, e aí ele foi entrar no monastério. Ele era, de fato, alguém que queria permanecer dentro desse sistema. Sim. Ele queria melhorar o sistema, né? Ele viu que estava errado e queria trazer melhorias, mas não sabia que ao tentar fazer isso, ele seria duramente perseguido por abalar estruturas de um sistema tão forte, tão consolidado, né? Bom, acho que assim, pelo que a gente conversou até agora, a gente consegue definir que a Reforma Protestante ela teve as suas causas relacionadas então a aspectos políticos, econômicos e teológicos, né? Mas, assim, focando mais um pouco no aspecto teológico, acho que a gente pode começar a citar os grandes personagens dessa Reforma Protestante. Acho que eu posso começar falando aí dos valdenses, né, que surgiram na França aí no final do século XII, mais ou menos. Eu acho que eles também começaram dando esse pontapé inicial. Quem foram outros grandes personagens? Quais foram outros grandes personagens da Reforma? Pré-Lutero, a gente teve Wycliffe, teve John Hus, teve Jerônimo, e todos eles, se aí quando a gente lê no Grande Conflito, no livro História do Cristianismo, eles lutavam contra 3 coisas. E quando você lê essas coisas dentro da igreja, você vê um cenário que parece o cenário atual do cristianismo, que era corrupção dentro da igreja, uma riqueza absurda que a igreja conseguia arrecadar e abuso de poder dentro da igreja. Então eles começaram tentando combater essas. Eu gosto muito da história do Jerônimo, que foi o que negou, depois decidiu morrer. E todos eles, menos o Wycliffe que não morre, mas o Hus e o Jerônimo, eles morrem queimados. Porque às vezes a gente lê a história da Reforma Protestante e a gente pensa que foi algum movimento que existiu tal, mas que foi de boa, que foi enfrentado normal, mas não foi. Muita gente morreu para que essa reforma acontecesse, muita gente deu a vida para que, como o Marco falou, a gente tivesse a Bíblia, para que a gente pudesse ter uma fé diferente do que existia na época. O próprio John Hus, né, ele também fazia esse retorno. Ele acreditava que a Bíblia precisaria ser na língua do povo. Deveria ser bem traduzida, mas que fosse na língua do povo, para que as pessoas pudessem ter acesso. Lembrando que as missas não eram sequer, né, celebradas na língua do povo, né? Então, exatamente. Por isso que ele dizia, olha, entendiam o que estava acontecendo na própria missa. Por isso que ele foi aquele que o John Hus ele levou, né, a um movimento de tradução da Bíblia na língua inglesa, porque ele achava necessário que isso acontecesse para que a luz viesse às pessoas e as pessoas, de certa forma, pudessem interpretar a Bíblia, o que incomodou a instituição. E isso vai sempre incomodar. Veja, nesse movimento, para que houvesse o movimento das massas, do povo, deveria haver uma deturpação da Bíblia, porque a própria Bíblia diz que ela é uma verdade que liberta. Então, o conteúdo bíblico ele não aliena as pessoas, ele liberta as pessoas. O que aliena é usar a Bíblia como
um instrumento de opressão, de religiosidade extrema, para que isso ocorra. Então, quando eles vão para esse caminho, os reformadores, né, o John Hus, Savonarola, né, e o Wycliffe, eles dizem, não, nós precisamos ir para o outro lado. Né? E essas questões nós falamos, né, de indulgências, as questões da simonia. Simonia era a venda das funções dentro da igreja. Então, você poderia chegar com dinheiro e dizer, olha, eu quero ocupar tal função, e o meu grupo ocupar tal função, e aquilo era vendido. E eles condenavam isso de maneira muito veemente. Então, esse retorno sempre à Bíblia incomoda aqueles que deturpam o texto bíblico para manipular as pessoas, para mudarem o conteúdo bíblico. E é bom também lembrar que isso acontece dentro de um contexto profético. Veja bem que João, quando escreveu as cartas, né, às 7 igrejas, ele falou desse período. No período em que a Bíblia seria completamente deturpada, em que o homem se levantaria. O livro de Daniel também fala sobre esse momento, lembrando que em 1517, todo esse período, nós temos o período que está cravado os 2.300 anos, que é como nós, adventistas, interpretamos a profecia de Daniel 8,14, né? Então, está dentro dos anos dessa profecia. Então, tudo isso não pode ser desligado do entendimento desse movimento de reforma. Até hoje esse retorno das escrituras incomoda. Quando eu falo do brasileiro hoje, é porque eu tento trazer na minha mente o que a reforma fez e como ela pode ser influente hoje. Então essa ideia de que se o povo tiver a Bíblia na mão com a interpretação correta, o texto livre, pessoas que possam explicar corretamente, vai libertar o povo, é pavoroso para quem quer prender o povo. E naquela época a Igreja Católica, ela usava de força para impedir isso. E hoje em dia existe uma estratégia mais psicológica para prender as pessoas. Então a reforma ela pode ser relevante se as pessoas se voltarem para a Bíblia e começarem a estudar para serem livres. Sim, porque a ignorância, né, do povo, ela é utilizada como um instrumento de controle, né? Por isso que tanto se temeu e tanto havia essa preocupação daqueles que centralizavam o poder, de que o conhecimento chegasse às pessoas, né? Que o conhecimento chegasse. Por isso era muito cômodo manter os rituais em idioma diferente, era muito cômodo manter as pessoas, o sistema de clérigos e leigos muito definidos, né? Esses aqui são os que têm o conhecimento e a informação. Esses aqui são aqueles que vão ficar ali à margem sempre e vão sustentar todo esse sistema. Então, é muito cômodo manter essa estrutura. E uma vez que alguém se opõe a essa estrutura e traz algo que muda completamente, essa pessoa vira um alvo, né? Nesse contexto. E a gente, como desde o início a gente vem falando, a gente está num contexto de constante reforma. Essa reforma começou e vai continuar. Agora, é preciso perceber que essa busca também precisa ser pessoal, né? A gente precisa, de fato, pessoal, e não se conformar com esse contexto de que aqueles são os que sabem e eu sou aqui ignorante que vou ficar à margem do conhecimento da palavra, do conhecimento da história. Eu estou amando aqui esse podcast, porque logo de cara a gente teve uma aula, né? Então, assim, é por meio de conhecermos um pouco da nossa história que a gente tem condições de prosseguir, né? De saber onde estamos e por que estamos e para onde vamos. E é interessante também, muito boa essa observação sua, é que
isso vicia. O que é que vicia? O poder vicia. Além de viciar, ele cega. Ele cega. Porque, veja, como foi que isso aconteceu? Era muito escancarado. E teve o Domiciano, que foi lá em Wittenberg, ele foi vender as indulgências. Chegou lá e mais ou menos como faziam na porta do templo, lá nos tempos de Cristo, de maneira escancarada, ou seja, nem doía mais fazer o errado, né? E eles faziam o errado e ninguém reclamava, e aí o Martinho Lutero disse, não, está errado, e tem como resolver isso. E aí, e ele começou a colocar as bases, né, da reforma, as 95 teses, foi para o livro de Romanos, falou sobre a infalibilidade papal, que isso não existia, e que tudo aquilo era um absurdo. Então, estava já necrosado, né? Não doía mais errar. Havia uma cauterização completa, e a ignorância, quando ela se instala, não há nenhum tipo de rechaçamento vindo com a luz das escrituras, as coisas parecem que são comuns. É como o pecado, né? O pecado, ele entra assim e vai destruindo e não tem mais sensibilidade ao Espírito Santo. Então, estava nesse nível, né? O câncer do distanciamento bíblico estava tão grande que viviam uma liturgia completamente distante do objeto, né? Se assim podemos chamar, de adoração. Não é objeto, não é o nosso próprio Deus. Então, eles chamavam aquilo de cristianismo, sem de fato ser um cristianismo. E precisou alguém se levantar e fazer uma revolução, né, para que aquilo fosse mudado. Você percebe o quanto a reforma foi importante e realmente as pessoas daquela época, né, estavam vivendo na idade das trevas mesmo, quando você percebe as contribuições, né, que a reforma trouxe para aquele momento e para todos os outros momentos depois, né? Porque, olha, vamos elencar aqui alguns, né? Por exemplo, o retorno às escrituras, que a gente já comentou, né? Então, assim, você percebe que o povo estava completamente distante da Bíblia, não tinha acesso. E aí já é uma contribuição fantástica, importantíssima, fazer com que todas as pessoas, não apenas os ricos, que tinham muito dinheiro para pagar por uma Bíblia, mas o povo, realmente a plebe, né, pudesse ter acesso às escrituras, como o pastor falou, ler as escrituras na sua própria língua. E aí o papel dos reformadores foram muito importantes, porque eles realmente se dedicaram a traduzir a Bíblia incansavelmente. E aí tem o papel dos valdenses, que Lilo falou no começo, né, de distribuição, de cópia e distribuição da Bíblia. Então, olha só como a gente percebe que eles estavam realmente em trevas. Aí você tem outras contribuições, né? Cristo como centro, como único, como o principal e mais importante. Ou seja, a pessoa de Cristo estava escondida, né? O Papa era a personalidade mais importante. Então, olha só que absurdo. Então, quando a gente vai vendo as contribuições, a gente vai percebendo o quão distantes eles estavam, né? A igreja estava de Deus e, por consequência, o povo, né? Uma outra contribuição, a salvação, né? A salvação vista como uma dádiva de Deus, fruto da graça, né? Recebida pela fé. Ou seja, as pessoas, para ser salvas, elas pagavam caro por isso. Então, quem era pobre já estava condenado a não ser salvo. Somente os ricos poderiam ser salvos. A igreja estava ganhando muito dinheiro com isso. Então, é absurdo só imaginar isso nos dias de hoje. Apesar de que existe nos dias de hoje, a gente ainda vai comentar. Mas aquela época era terrível. Então, olha que maravilha a mensagem da graça chegar numa pessoa simples, num camponês, ele entender que ele não está condenado porque ele é pobre, mas por meio da fé ele pode ser aceito por Deus apenas porque crê e não pelo que tem. Olha que maravilha isso, né? Outra contribuição, a igreja não é mais importante, né? A hierarquia, o sacerdócio não é de um ou de poucos, mas é do povo, é de cada um. Cada cristão é um sacerdote. Cada cristão
faz parte do povo de Deus. O povo de Deus não é a igreja, o povo de Deus são as pessoas. Olha só, eu tô elecando essas coisas, essas contribuições, mas a ideia mesmo é perceber o quanto isso era absurdo. E foi preciso que Deus usasse homens e esses homens se colocassem nas mãos de Deus, aceitassem o desafio de gritar contra isso, né? De chamar atenção para esses absurdos. Marca, Né? Sim, pode É, falar. é absurdo, mas de uma forma ou de outra, a gente encontra hoje ainda a gente encontra no cristianismo brasileiro formas de opressão parecidas com essas que você está citando. Então, a reforma continua hoje ainda na sua base, né? Nesses princípios que você está citando. Então, Sim. hoje a gente ainda encontra pessoas que querem se salvar sem ser pela graça. A gente encontra hoje pessoas que acham que são pobres e não têm acesso a Cristo, não entendem o sacerdócio de todos, não entendem a fé, e igrejas contribuem esse entendimento porque faz parte da vontade delas que as pessoas continuem dessa forma. Então é a mesma coisa. É a idade das trevas ainda respingando na gente. Eu ia comentar justamente isso. Na verdade, deixar essa pergunta no ar para a gente responder justamente sobre isso. O quanto eu saber os princípios ou as ideias lançadas lá atrás, no começo da Reforma Protestante, o quanto eu saber esses princípios muda a minha vida hoje, ou se vale para a minha vida hoje. Como é que funciona isso aí? Eu acho importante, o Michael falou, foi bem didático aí, lembrar, antes de responder a sua pergunta, que eram 5 princípios básicos, né? Que a reforma ela chamou de volta, né? São os 5 solas. Somente pela fé, sola fide. Somente a Escritura, sola Scriptura. Somente Cristo, solus Christo. Somente a graça, sola gratia. E somente glória a Deus, soli Deo glória. Então esses 5 solas são extremamente importantes porque eles foram as bandeiras que foram erguidas por esse movimento. Eles trouxeram de volta, né, para o centro, de volta, digamos assim, para o jogo, a Bíblia, Cristo, a fé, a graça de Deus e a glória a Deus. Veja, peraí, mas como pode cristianismo estar distante desses 5 princípios? São tão claros, são tão bíblicos. Como isso aconteceu? Aconteceu porque se colocou a autoridade das reuniões, né? O que eles chamam da tradição, a tradição acima das escrituras, fez com que isso fosse se distanciando e tornando cada vez mais purulento, podre, sujo e distante dos princípios bíblicos, dos princípios que a Bíblia nos chama. Eu quero também ressaltar que o movimento de reforma não foi um movimento completo, mas foi um movimento que ele quebrou, né, todas as amarras, ou quase todas as amarras que se existia ali através daquele cristianismo. Eu acho até meio agressivo chamar o que existia naquela época de cristianismo, né? Porque se eles estavam distantes de alguma coisa, estavam distantes de Cristo. Por isso que foi necessário esse retorno. A ausência completa. Mas para simplificar para a galera que está ouvindo, a reforma ela respondia 4 perguntas de forma diferente. Como a pessoa é salva? Onde reside a autoridade religiosa? O que é a igreja e qual é a essência da vida cristã? Pronto. A reforma ela respondeu isso de forma diferente como era respondido na época. Mudou a salvação, a autoridade religiosa, o que é que tem superioridade em minha vida? É a tradição ou é a Bíblia? É a essência da vida cristã de dar glória a Deus? O que é a igreja que Michael já falou? Então a reforma, eu acho que o episódio ele está se encaminhando e esse era o objetivo, é a gente entender que a reforma ela foi um pontapé, mas ela
precisa continuar, e ela tem continuado. Inclusive a reforma ela deixou de fora muitos pontos importantíssimos. Mais para frente foram dado continuidade por outras igrejas, e ela chega até nós hoje, e nós ainda temos que restaurar algumas verdades até que o nosso Senhor volte. É por isso que o tema desse episódio aqui do podcast é em obras, porque de fato essas obras elas começaram, como o pastor André falou, foi apenas a introdução. Ali um rompimento foi dado início, né? Deu-se início ao rompimento com aquela situação de degradação constante que estava. Mas essa degradação, ela acompanha. A gente restaura uma coisa e quando termina de restaurar uma, a gente começa a perceber outras. E isso até a volta de Jesus a gente vai estar em constante reforma, né? Algumas delas têm um impacto maior, como tudo isso que aconteceu há pouco mais de 500 anos, tem um desdobramento hoje que nós usufruímos assim de uma forma muito maravilhosa, porque de fato, se você imaginar que aquele contexto perdurasse até hoje, imagina aí, 500 anos depois, tudo aquilo que a gente já relatou aqui. Mas uma coisa que é importante a gente perceber é que um pequeno desvio, a igreja começou boa, sã, lá no início dos apóstolos e tudo mais, e aí ela foi se desviando, um desvio muito pequeno, mas esse desvio foi crescendo cada vez mais, até se tornar aquela monstruosidade que a gente relatou, assim, de ter completo distanciamento de Cristo. E aí vem para nós, eu falo não somente de uma forma coletiva, a igreja como um todo, mas sempre o indivíduo dentro da igreja e o contexto da igreja. A gente precisa estar muito atento a esses pequenos desvios, né? Um pouquinho que a gente se distancia e começa a substituir o que é essencial, esses 5 solas, por práticas, por tradições, por tantas coisas aí que se distanciam do que é essencial. E por isso eu retomo também que a frase de início, né? Numa reforma a gente precisa saber exatamente o que fica, ou seja, o que é de fato essencial, o que é estrutural. E o que a gente pode retirar são as coisas que de fato ofuscam, né? E podem trazer dano àquilo que é de fato essencial. E essas coisas muitas vezes vêm como fardo, vêm colocando como coisas que vão distanciar mesmo as pessoas de Deus, ou até mesmo serve para a gente como uma capa para a gente ocultar a nossa essência, a nossa realidade, criando cada vez mais artifícios e coisas que distanciam as pessoas, primeiramente nós e as outras pessoas também de Deus. Então é preciso ter muito cuidado com isso. E às vezes na emoção de fazer o que é essencial, nós descartamos algumas coisas que são essenciais. Que pela ocasião, se você prestar bem atenção, nas 5 solas aqui do movimento de reforma, não existe a tota escritura. O próprio Martinho Lutero não acreditava que o cânon bíblico, né, que eles tinham era o cânon correto. Tudo porque ele, nesse afã de querer que se volte aos princípios, ele não conseguia ver nenhum tipo de conciliação entre fé e obras. Né? Tanto Sim. que as 95 teses dele são com base no livro de Romanos. E quando Tiago, né, o livro de Tiago, em esses 5 capítulos, a epístola de Tiago, tenta conciliar, né, mostrando que a fé, ela sem obras, né, sem o seu fruto, que são as obras, não existe, ela é morta. O Martinho Lutero disse que Tiago estava errado. Chamou, inclusive, de a epístola de palha, né? Boa para se colocar fogo. Essa era o desejo dele, né? Ele tanto, digamos assim, entusiasmado que estava para rechaçar qualquer coisa, por mais simples que fosse, ele deixava de lado. Então, a reforma é necessária, ela não foi completa, como foi bem falado, mas a base dela, né, era uma base firme e por isso que ela se sustentou. E ela tem muitas contribuições
várias contribuições que perduram até hoje. Pegando o gancho aí dessas contribuições, assim, a gente sabe, né, que teve muita influência da reforma na teologia, óbvio, mas assim, em outros campos também, né? A gente tem, além da promoção da democracia, né, valores hoje que a sociedade, entre aspas, né, ou entre parênteses, a sociedade valoriza, né, liberdade de expressão e pensamento, incentiva a educação, que mais? A independência, a separação de Estado e Igreja, que hoje parece que a gente está andando na contramão, né? Parece que a gente está andando na contramão porque hoje a gente quer unir o Estado com a Igreja, enfim. Fica aqui Apocalipse 17 que o diga, né? Pois é, muito em evidência, né? Muito presente hoje em dia. Mas assim, até na área jurídica a reforma tem contribuição. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi redigida muito depois, teve influência das ideias dos reformadores. Então, assim, para vocês terem uma ideia do quão amplo foi a reforma, não apenas no campo teológico, mas até econômico, social, econômico, filosófico. Então, assim, a grande questão a gente parece que está numa obra que não termina. Parece que não termina. Aquela obra que você está avançando, mas sempre tem alguma coisa mais a fazer, né? E apesar dos avanços ao longo da história, a gente tem ainda muito, infelizmente, o que fazer, porque a gente olha hoje dentro da nossa contexto religioso, cristianismo brasileiro, vamos por assim dizer, a gente encontra pessoas que não têm acesso à Bíblia, porque seus líderes religiosos, por exemplo, escondem a Bíblia delas. A palavra do pastor, do bispo, do padre é mais autoritária ou é mais importante, vamos assim dizer, né? Do que Marco, o que tá escrito. A gente tem venda de indulgência hoje em dia. Pois é, cara. A gente encontra igreja vendendo indulgência hoje em dia ainda. A gente considera absurdo, mas isso acontece nos nossos dias, né? É assustador, mas é verdade. Eu classificaria aqui as contribuições em duas partes. Primeiro, contribuição geral. As mais fortes foi o acesso ao conhecimento. A instituição de um formato de pensar, um formato indagativo, que daria, como eu falei para vocês, seria uma espécie de mãe ou avó do pensamento científico, a indagação. Então é uma contribuição geral. Segundo, o acesso à informação. A maioria das imprensas, né, das máquinas de imprimir, as impressoras da época, elas foram replicadas no intuito de imprimir bíblias. Então, eles imprimiam bíblias e, claro, que muitos outros livros que aí revolucionou as bibliotecas, o acesso aos livros, né, o formato dos livros, que até aquele período ainda era a maioria em formato de rolo ainda, se tornando agora como mais ou menos parecido com um livro que a gente tem hoje, né? Esse formato de livro. Então foi a segunda coisa, o acesso ao conhecimento através da impressão e a replicação dessas máquinas de impressão. Outra coisa também a ideia de trabalho. Havia uma grande diferença entre o que é trabalho para o cristianismo católico e o que é trabalho para o cristianismo protestante. O filósofo Max Weber, né, o alemão, ele escreveu uma obra relativa a isso, né? E nós temos a noção de que onde foi povoado, digamos assim, colonizado em sua maioria pelos protestantes, há uma valoração muito maior do trabalho, e o trabalho como princípio bíblico, né, dado ali para nossos primeiros pais, para Adão e para Eva, o enobrecimento através do trabalho. Então, pensamento voltado ao trabalho, o que ajudou, né, no crescimento de alguns países e do capitalismo. Lembrando também, se você for dessa perspectiva, a própria Revolução Industrial
tem suas raízes na Reforma Protestante. Então vejam o tamanho, né, a abrangência de um movimento de quebra, né, quebra de rota, que foi esse movimento de reforma. A segunda que eu queria deixar aqui, a segunda forma, né, do avanço, da contribuição, é a contribuição da Reforma Protestante para o Adventismo, que às vezes a gente não para pensar em relação a isso. Então, se nós prestarmos bem atenção, os colonos, né, colonizadores dos Estados Unidos, né, ali da América, são protestantes. E é deste protestantismo, deste berço, que nascem ali várias igrejas, né? E isso é uma característica do protestantismo. Agora, a interpretação não está mais na mão do clérigo. A interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, está na mão de quem lê. Então, não há mais um intérprete para você. Você é seu próprio intérprete. E esse era um medo do catolicismo. Se cada um interpretar a Bíblia do seu jeito, nós teremos milhares de novas igrejas. E foi o que aconteceu. Então, quando se chega nos Estados Unidos, essa ramificação, né, essa vascularização das igrejas resultou, de certa forma, ali em 1844, no desapontamento em relação à volta de Jesus, o nascimento da Igreja Adventista. Por quê? Porque o nascimento da Igreja Adventista se deu através de uma interpretação profética, algo impensável durante o catolicismo, pois quem interpretava as profecias eram os clérigos, eram os monges, eram os papas, eram os bispos, agora não mais o povo. Quando chegou na mão do povo, então nasce isso. Então eu acho que é uma contribuição importante para o Adventismo do sétimo dia. A gente agora chega então no ponto que a gente consegue afirmar que a reforma ela continua. Na verdade, esse é até o título do nosso episódio. Mas a gente está já se encaminhando para o final da nossa conversa e eu acho que a gente poderia terminar com isso. Até quando? Até quando vai essa reforma? Será que ela vai continuar para sempre? Ela tem um prazo de validade? A gente vai conseguir terminar essa casa ou não? Como é que está funcionando isso? Eu vejo isso da perspectiva seguinte. Se nós voltarmos ao século da Idade Média, né, ao século V, nós tínhamos o paradigma da cosmovisão bíblica, da cosmovisão católica, redigindo todas as perspectivas. Hoje nós não temos mais esse paradigma. Depois do cientificismo, iluminismo, revolução industrial, depois de um novo século, nós estamos vivendo agora no período da pós-modernidade, não mais nem na Idade Média, nem mais na modernidade. Vivemos na pós-modernidade e temos uma perspectiva diferente das coisas. Hoje, a nossa cosmovisão é uma cosmovisão sentimentalista. Então, essa reforma ela continua, porque agora nós não podemos deixar que o sentimentalismo exagerado deturpe as Escrituras. Lembrando que o movimento de reforma é um movimento de retorno à Bíblia. Então, se nós deixamos que o paradigma atual, o paradigma da pós-modernidade, que é um paradigma atrelado ao sentimentalismo profundo, tóxico, eu até diria, isso também vai transformar a nossa visão bíblica, e transformar a nossa visão bíblica transforma o nosso estilo de vida e para onde, como cristãos, né, como adventistas do sétimo dia, nós estamos caminhando. Então, da mesma forma que nós não podemos deixar o paradigma da Idade Média deturpar o conteúdo bíblico, nós não podemos deixar o paradigma de hoje deturpar o que diz a Bíblia. E nós temos vários pregadores, né, que se tomam desse sentimentalismo exagerado para interpretar a Bíblia do seu jeito. Parece até bonito, mas é perigoso.
Eu diria que é tão perigoso quanto o que ocorreu na Idade Média. Por isso, esse retorno à Bíblia, né, ao que diz a Bíblia, a interpretação correta da Bíblia, ela é constante. É uma vigilância que não está apenas nos dias de Lutero, mas nos nossos dias. Nós podemos ser Lutero. Afinal de contas, Lutero lutou para que nós fôssemos também Luteros modernos, Luteros dos dias de hoje. Então, nós não podemos desfalecer em relação ao retorno à Bíblia e à deturpação do que hoje nós vemos do paradigma pós-moderno. Eu acho que a reforma continua até que Jesus volte e termine a obra que ele começou, né? Nós estamos em obras e permaneceremos e devemos, pelo menos, permanecer atentos, vigilantes. O pastor falou aí do retorno às Escrituras, então nós precisamos ser pessoas das Escrituras que levantam a bandeira das Escrituras para viver como estilo de vida pautado nos seus princípios, nos seus valores, no nosso dia a dia, tão esquecido, né, disso, do que está escrito. E também os outros princípios, os outros valores, eles também precisam ser defendidos e lembrados a cada momento, até na nossa própria vida. Quando nós vacilamos, pecamos e somos tentados a desanimar, precisamos relembrar dos princípios da reforma, da salvação pela fé, da salvação pela graça mediante a fé. Então, dia a dia somos convidados dia a dia a levantarmos a bandeira da reforma protestante, primeiro na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, no grupo de pessoas, né, com quem nós convivemos, e de modo geral, né, estarmos sempre atentos para que esses valores, esses princípios, eles estejam sempre em evidência, até que Jesus volte. Amém. É isso. Pastor André, muito obrigado por ter aceitado o convite. O Senhor nos abençoou muito hoje, tanto em termos de história quanto em teologia, e nós somos gratos demais por isso. Para terminar, o senhor poderia orar com a gente. Vou terminar. Eu só queria agradecer a vocês, que eu sou um apaixonado por podcast. Eu produzo com a igreja, um podcast Diário da Lição. Em relação a isso também, eu tenho duas palestras em podcast, no podcast da Adventista Central de Natal. Show. Um falando sobre a história da interpretação bíblica, pegando desde os dias ali pós-Cristo, né? Até mais ou menos hoje. É um pouco longo, mas dá para ouvir. E outro eu falo sobre interpretação bíblica na pós-modernidade, à luz dessa interpretação sentimental do texto bíblico. Então, se você quiser ouvir também a propaganda aí, o Merchan. Não, fique à vontade. Aí Inclusive, o link aí Central para o Natal. pessoal que quer saber mais sobre esse assunto aí com o pastor André. Ele tem já podcast específico só nisso. A gente vai deixar o link aí na descrição desse episódio aqui, tá bom? Muito bom, eu vou atrás. Eu agradeço. Eu escuto aí, viu, o De Olho na Lição aí. Muito bom. Beleza. Pastor e os Eu que meninos agradeço aí. o convite. Vamos orar então. Santo Deus e amado Pai, obrigado pelo privilégio que temos e a liberdade que o Senhor nos deu de discutirmos Tua palavra, discutirmos a história e vermos que no passado grandes homens se levantaram para que nós pudéssemos ter hoje acesso na íntegra do texto bíblico. Nos abençoe mais uma vez, que aquilo, Senhor, que está errado, nós possamos ter os olhos abertos, não fecharmos os olhos em relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Nos leva sempre para a Tua palavra. Peço e agradeço